Essa semana eu precisei escrever um ensaio lá na escola. Eu nunca tinha escrito um ensaio, né, em toda a minha vida, então foi a primeira vez que eu estava escrevendo. E aí eu decidi falar de um assunto que eu acho de muita relevância, que eu já pensei muito sobre, e assim, que já foi palco de muita coisa, assim, de muito pensamento e de muitas crises minhas, né? Eu resolvi falar sobre como hoje em dia, né, a sociedade contemporânea, com a quantidade de estímulos, com a quantidade de informações, a gente acaba meio que deixando de lado, desprezando, desvalorizando o cotidiano, as coisas simples da vida, e elas vão meio que passando desapercebidas, sabe? E assim, durante um bom período da minha vida, eu fui aquela pessoa que sentia que, na verdade, buscava estímulos fáceis, estímulos rápidos, e por conta disso eu não conseguia ter aquela questão da apreciação das pequenas coisas, de viver cada dia, de olhar para as coisas mais simples, de um jeito assim, a dar mais valor a elas, sabe? Realmente dar mais valor às coisas que são mais simples do meu dia a dia. Durante muito tempo eu não conseguia fazer isso, né? Eu também não gostava dessa questão de ter uma rotina. Então, na minha cabeça, ter uma rotina era algo que me aprisionaria, era algo que faria com que os meus dias se tornassem chatos, se tornassem repetitivos, e eu acabava deixando isso de lado. Então eu me via naquele constante aspiral de insatisfação, porque eu não conseguia aproveitar os meus dias, eu ficava sempre atrás de alguma coisa para, de certa forma, anestesiar o tédio que eu sentia do dia a dia, as coisas simples, e eu ficava sempre naquele limbo de não me sentir satisfeita com a minha vida e ao mesmo tempo não querer criar uma boa rotina e me organizar porque eu sentia que aquilo ia me tornar presa, ia deixar os meus dias muito monótonos. E o que acabava literalmente fazendo com que eu me sentisse mais insatisfeita. E assim, de um tempo pra cá, eu venho começando realmente a apreciar mais a rotina, apreciar mais as pequenas coisas e entender que realmente a felicidade ela é encontrada no dia a dia. Eu sei que por conta da, como eu disse para vocês e como eu estou dizendo, né, por conta da quantidade de estímulos, por conta da quantidade de coisas, principalmente nós que somos mais jovens, a gente cai muito naquela ideia de pensar que a vida ela acontece quando coisas grandes acontecem, quando a gente sai da rotina, quando tipo assim, a gente só vai achar a felicidade se tiver acontecendo algo extraordinário. Mas a verdade é que boa parte da nossa vida é o ordinário, é as coisas simples, são as coisas banais, e se a gente não souber aproveitar, se a gente não souber apreciar bem essas coisas, onde é que a gente vai encontrar a felicidade? Né? Se a gente não sabe aproveitar e apreciar o dia a dia para ver a felicidade nas pequenas coisas, e a gente só acha que vai conseguir a felicidade nessas coisas grandes, quando elas chegarem, a gente vai ver que a felicidade não estava nelas, e aí a gente vai cair de novo naquele espiral que eu falei, insatisfação, e buscar mais estímulos e buscar mais prazer em busca dessa tão sonhada felicidade que, na verdade, nunca vai chegar. E ela nunca vai chegar justamente por a gente estar procurando ela nos lugares errados, nas coisas erradas, e por a gente nunca perceber que, na verdade, ela sempre esteve do nosso lado, só que a gente não queria admitir, né? Ela sempre teve naquelas coisas que são mais simples, só que a gente estava tão estimulada, a gente estava tão ansioso que a gente não olhou, né, para elas. Talvez elas realmente estivessem nas coisas mais simples, no processo, em algo do cotidiano, né? Seja o que for, uma conversa com alguém que você goste, estudar alguma matéria que te deixa feliz, fazer uma oração sincera, por mais simples que seja, sabe? Tá nessas pequenas coisas. E como eu disse para vocês, por muito tempo isso não teve claro na minha vida. E às vezes eu acabo caindo naquela ideia de que deixar a felicidade para depois, sabe? Acho que todo mundo às vezes tem essa ideia e tem esse desejo e às vezes cai, né, nessa tentação de deixar a felicidade para depois. Não sei se vocês. Acho que o microfone descarregou. Houve um pequeno erro técnico, o microfone descarregou. Então vai dar uma baixadinha aí na qualidade do vídeo, tá? Mas vai dar pra vocês entenderem o que eu quero falar.
Eu tava falando com vocês justamente sobre aquela ideia que muitas pessoas têm de querer deixar a felicidade para depois ou de deixar para aproveitar a vida depois, sabe? Por exemplo, deixar para viver, deixar para ser feliz quando alguma coisa extraordinária acontece, quando você conseguir alcançar uma meta, quando o Natal chegar, quando o teu aniversário chegar, e aí você sempre fica pensando nessas datas e assim colocando uma aura super mágica nelas, e aí quando ela chega, quando essa data chega, quando isso chega, né, que para você era tão importante, para você era tão grandioso, você percebe que a felicidade não estava naquilo exatamente, mas estava justamente no processo em que você precisou passar para chegar naquilo. E eu vim, né, justamente compartilhar para vocês algumas coisas que eu tenho feito, né, que eu tenho mudado no meu dia a dia, que tem me ajudado a sentir mais alegria, a sentir mais bem-estar, mais felicidade na minha rotina, enfim, no meu dia a dia, né, no geral. E uma delas foi justamente a prática da gratidão. Eu sei que é uma coisa meio batida, é uma coisa meio clichê, mas é verdade, tá, gente? Você ser grato, você expressar gratidão pela sua vida todos os dias é algo que faz muita diferença. E eu tenho sentido que surtiu efeito em mim. Então eu me senti mais grata, eu me senti mais feliz depois que eu comecei a ser grata pelas coisas que eu tenho. E assim, existem coisas que pra nós não são... são, na verdade, tão banais, tão corriqueiras, tão simples, que a gente esquece de agradecer. Então, por exemplo, ter comida na mesa, poder tomar um banho, são coisas que pra gente fazem parte da rotina, é algo tão simples, mas que pras outras pessoas faz tanta diferença, né, pra quem não tem. E às vezes a gente esquece de agradecer a Deus por isso. Outra coisa que me ajudou também foi a questão de eu ter mais consciência daquilo que eu faço e da minha própria vida. Basicamente, sair um pouco do modo automático, né? Às vezes a gente vive muito no modo automático, que é tipo fazer as coisas porque a gente faz todo dia. Então, enfim, o modo automático, explicando de uma maneira bem simples, de uma maneira bem leiga, é justamente quando o nosso cérebro, para poupar um pouco da nossa, um pouco da nossa energia, ele automatiza algumas tarefas, ou seja, ele torna aquelas tarefas algo que a gente faz, como a gente faz todo dia, ele meio que dá uma maior desligada, ou meio que a gente não presta tanta atenção naquilo quanto a gente prestaria em outras atividades que demandam mais o nosso intelecto ou que são coisas novas que a gente nunca fez. Então, como a gente faz aquilo todo dia, tipo escovar os dentes, o nosso cérebro meio que tira um pouquinho a nossa atenção daquilo, dispersa um pouquinho a nossa atenção justamente para o nosso cérebro não ficar sobrecarregado, prestando extremo foco, extrema atenção naquela atividade, sendo que é algo tão simples, algo tão banal. Então, seria basicamente uma forma do nosso cérebro de poupar a nossa energia. Só que o problema disso é que muitas das vezes a gente acaba vivendo no modo automático muito. E coisas que a gente não precisava estar vivendo no modo automático, a gente vive. Por exemplo, a gente acaba vivendo coisas do nosso dia a dia e às vezes boa parte do nosso dia nesse modo automático. E a gente perde muita coisa, a gente deixa de prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente deixa de aproveitar os pequenos detalhes, as coisas mais simples, justamente por aquilo ser tão simples e a gente viver aquilo tão no modo automático que a gente acaba que não dá tanto valor, a gente acaba não prestando tanta atenção. Então, o que eu fiz justamente para ganhar mais consciência, né, da minha própria vida foi eu sempre estar refletindo do porquê eu faço as coisas, do como eu faço as coisas, né, qual é o motivo de eu estar fazendo. Então, eu estar refletindo sobre as minhas ações, eu estar realmente organizando o meu dia a dia, organizando a minha rotina, entendendo que cada dia é especial, que cada dia é único, que eu sou a responsável pela minha própria vida. Então as minhas ações diárias são importantes, eu ter sempre essa consciência de que aquilo que eu faço é importante, de que eu preciso realmente prestar atenção, às vezes tirar um tempo na minha rotina para ficar sem fazer nada, justamente como esse momento de ócio, sabe? Aquele momento da gente não fazer nada também é importante. Então, tudo isso me ajuda a ter uma maior consciência do meu dia a dia e, assim, da minha vida como um todo. E eu sei que às vezes são atitudes simples, né? São atitudes simples, como, por exemplo, não usar o celular em algum descanso que a gente tem, né? Em vez de pegar o celular, sair para dar uma caminhada, conversar com alguém que a gente gosta. Eu sei que são coisas que são simples, mas começar a prestar mais atenção nas nossas ações e direcionar elas, sabe? Ser mais intencional nas nossas ações faz muita diferença, porque senão a gente é meio que engolido pela rotina, engolido pelo cotidiano
E a gente vive muito, enfim, empurrando as coisas, sem prestar atenção no que a gente faz, e aí meio por fim a gente não faz aquilo que a gente tinha que fazer, a gente percebe que a semana passou e a gente nem viu a semana passando. E por que você não viu a semana passando? Porque você tá vivendo no automático. Então para um pouco de viver no automático, respira um pouco, faz alguma coisa que não seja só ficar mexendo no celular. Faz alguma coisa de diferente, e assim, eu não tô dizendo tipo, sei lá, viaja pra outro estado. Não, faz alguma coisa que você não faz sempre, né? Muda um pouco a rotina, faz alguma coisa diferente, sei lá, olha a janela, caminha, conversa com alguém, presta mais atenção no que você tá fazendo, né? Tem mais atenção nas coisas que você tá fazendo. Realmente valoriza a tua rotina, porque é aí onde tá a tua vida, né? Nós somos construídos por cada dia. Então, cada dia é um degrau, cada dia faz parte da caminhada. E sim, as suas atitudes, aquilo que você faz nessa rotina, nessa caminhada, diz muito sobre você. Assim, se você quer conhecer, né, se você quer saber qual é o objetivo de uma pessoa, olha o que ela faz na rotina dela, né? Olha o que você faz na sua rotina. O teu objetivo, existe até uma frase que fala isso, o teu objetivo tá escondido na tua rotina. Isso é muito verdade, tá, gente? O nosso objetivo, aquilo que a gente quer, as coisas que a gente busca, tá escondido na nossa rotina. Então, busque ter atenção plena no seu dia. Busque não viver tanto no modo automático, busque ser grato pelas coisas simples, busque entender que sim, cada dia é especial, que cada dia é único e que você é responsável pela sua própria vida. Então eu gosto muito de usar essa expressão, né? Tomar as rédeas da própria vida. Então tome as rédeas da tua própria vida. Realmente busque viver uma rotina intencional, né? Direcionar cada passo, direcionar cada momento do teu dia para aquilo, né, para a pessoa que você quer se tornar, para o teu objetivo, mas claro, não esquecendo de descansar, não esquecendo de ter momento de ócio, não esquecendo de ter momento de meio que se desligar um pouco das coisas e realmente descansar. E é isso, gente, se vocês gostaram, né, do vídeo de hoje, eu acabei que nem fiz aquela introdução, né, então assim, quem caiu aqui de paraquedas, realmente caiu de paraquedas porque eu nem me apresentei. Mas, gente, aqui no canal, né, a gente fala de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade. Meu nome é Beatriz Tomás, tá bom? Quem chegou agora, seja bem-vindo ao canal. E pra encerrar o vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês aquilo que eu sempre peço, né? E eu espero que vocês façam também, que é dar o like, se inscrever no canal, né? Ativar o sininho de notificações pra toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube já mandar direto pra você e você não ficar atrasando aí os conteúdos. Então, muito obrigada por terem assistido até aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e também sugestões pro próximo vídeo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!